Joe Hewan é um homem solitário que nunca sentiu o toque de uma mulher. O único conforto que teve foram seus pais, que morreram tragicamente em um acidente de carro na véspera de Natal. Agora, ele passa o Natal vagando sem rumo, enquanto outros estão com suas famílias. Isso faz Joe Hewan se sentir ainda mais solitário, pois só consegue olhar para as pessoas que o evitam por causa de sua altura. Enquanto caminha, ele vê um homem vestido de Papai Noel pedindo na rua. Sente pena do velho. Então, ele decide dar um pouco de dinheiro em vez de gastar com cervejas e comida. O velho agradece a Joe Hewan e pergunta se ele tem algum desejo. Joe Hewan acha o velho um pouco estranho e tenta se afastar, mas o velho não o deixa. Joe Hewan acaba mentindo que ganhou na loteria. O velho percebe a mentira e pede que ele seja honesto e diga o verdadeiro desejo, escondido em seu coração. Isso deixa Joe Hewan um pouco emocionado, pois percebe que só quer uma família feliz, uma esposa bonita e uma filha adorável. O velho promete a Joe Hewan que seu desejo vai se realizar, e se não conseguir, deixará de ser Papai Noel. Joe Hewan acha que o velho é um fanático por Natal, então o deixa e decide voltar para seu apertado apartamento. Ele pega um trem à noite, onde todos ao seu redor são casais. Joe Hewan não quer mais olhar para eles, então fecha os olhos e adormece. Esta é a última vez que ele dorme na Terra, pois ao abrir os olhos, se vê em uma carroça trancada em uma jaula com outras pessoas. Todos parecem estar em condições ruins e com fome. Joe Hewan parece estar em melhor estado, mas está sem roupas e sente frio. Ele começa a olhar ao redor e ouve os soldados falando uma língua estrangeira, que não entende. Além disso, percebe que todos na jaula estão presos a pesadas correntes, indicando que é uma caravana de escravos. Joe Hewan finalmente percebe que foi trazido para um mundo estranho por aquele Papai Noel esquisito, que até roubou o trabalho de caminhoneiro. Antes que a realidade se instale, ele começa a tremer de frio. Ele se sente perdido quando seus olhos caem sobre um escravo morto, que ainda está vestido. Mesmo se sentindo mal por roubar de um cadáver, Joe Hewan não tem escolha ou vai morrer de frio. Depois de se vestir, ele se senta e começa a pensar sobre o Papai Noel esquisito. Ele se pergunta se ser escravo realizaria seu sonho de ter uma família amorosa ou se o Papai Noel só queria brincar com ele. De qualquer forma, ele espera que isso seja apenas um sonho, para que possa acordar e tomar um banho quente. Assim, alguns dias se passam, e Joe Hewan se adapta bem aos outros escravos. Suas bochechas estão afundadas e sua aparência está mais desleixada. Joe Hewan está morrendo de fome e quer que isso acabe logo. Nesse momento, a carroça para em uma vila, onde os soldados começam a alinhar todos os escravos para serem leiloados. Joe Hewan finalmente vê uma luz de esperança. Embora ser vendido como escravo seja uma má notícia, pelo menos será alimentado uma vez por dia, segundo as regras. Joe Hewan também confia em sua aparência e altura, acreditando que será vendido ao homem mais rico. No entanto, a realidade está longe de sua imaginação, pois ninguém olha para ele. Isso continua pelo resto da viagem, onde cada vez que a carroça para em uma vila, todos os outros escravos são vendidos um a um, exceto ele. Isso faz Joe Hewan perder toda a esperança e começar a desistir da vida. Ele amaldiçoou o Papai Noel esquisito, que mentiu sobre dar-lhe uma vida feliz e o trouxe para esse lugar horrível. Incapaz de suportar o sofrimento, Joe Hewan decide acabar com tudo cravando um garfo em seu pescoço. Mas, nesse momento, um anjo aparece diante dele e estende a mão. Joe Hewan para, ofuscado pela beleza da mulher à sua frente, que segura um pedaço de pão, mais delicioso do que qualquer coisa que já comeu em um restaurante 3 estrelas. A mulher tenta falar com ele, mas Joe Hewan não entende suas palavras, não porque não fala a língua, mas porque está distraído com a beleza da mulher e sua filha ao lado. Antes, em um quarto velho e em ruínas, a linda mulher, Liz, e sua filha estavam jantando juntas. Como as porções eram pequenas, Liz se preocupa que sua filha não fique satisfeita e lhe dá sua própria porção. A menina está feliz, mas não quer que a mãe passe fome, então divide metade para si e dá a outra metade para Liz. Liz está prestes a agradecê-la, quando, de repente, alguém começa a bater forte na porta. Ele diz a Liz que os soldados trouxeram um monte de escravos e que vão comprar um deles para ser seu marido. Então, ele a pressiona a se preparar, pois ela vai voltar para a montanha com ele. Esse anúncio choca Liz, pois seu casamento anterior foi um pesadelo. Ela era espancada todos os dias e teve que suportar muito. Liz não quer sofrer novamente, então pensa em fugir. Mas então ela se lembra da menina, que é a filha deixada pelo seu ex-marido. Ela a conheceu há pouco tempo e não quer deixá-la sozinha. A menina percebe as emoções da mãe, a abraça e tenta confortá-la. Lynn para de chorar ao ver isso e coloca a menina na cama, que ainda nem tem nome. Por isso, ela teme que, se casar novamente, as duas possam passar por outro pesadelo. Esse pesadelo começou quando foi vendida pelo pai por uma pele de coelho. Um homem na montanha da aldeia a comprou e antes que pudesse desempacotar suas coisas, ele chegou e começou a espancá-la por estar atrasada.
A vida não melhorou depois disso, pois ela foi continuamente abusada e torturada. Um dia, depois de espancar Liz, o homem saiu para a floresta caçar e nunca mais voltou. Liz soube depois pelo chefe da aldeia que ele foi morto por um animal e seu corpo nunca foi encontrado. Liz ficou animada ao ouvir isso, mas logo a realidade a atingiu. Nesses tempos retrógrados, uma mulher sem marido era inútil e não conseguia fazer nada sozinha. Por isso, Lynn decidiu enfrentar seu pesadelo, pois não podia desistir da filha. Assim, na manhã seguinte, Liz se prepara e até assa alguns pães. Ela pega a comida e vai para fora, onde os carros estão estacionados. Lá, seus olhos se fixam em um homem que tenta se matar com um garfo no pescoço. Isso lembra Liz de suas próprias experiências traumáticas com o ex-marido e como ela também já pensou em se matar com um garfo. Mas, no final, ela não conseguiu. Então, Liz não hesita em correr até o homem e impedi-lo de se matar. Ela olha para suas bochechas afundadas e cabelo bagunçado e lhe oferece um pedaço de pão. Mas antes que Liz possa dizer algo, o chefe da aldeia chega e manda que ela volte para sua cabana, dizendo que ele cuidará da compra dos escravos. Liz e a menina dão um último olhar para o homem e depois vão embora. O homem é ninguém menos que Ju He-wan, que não consegue acreditar que alguém lhe ofereceu pão quando estava prestes a se matar. Ju He-wan esquece tudo, pois sua mente está focada apenas na comida. Mas antes que ele consiga dar uma mordida, os soldados o expulsam da cela e o apresentam ao chefe da aldeia. Liz diz que não precisa que o marido seja bom, só espera que ele não seja violento. Nesse momento, o chefe da vila abre a porta e traz o novo marido de Liz para dentro da cabana. Liz se surpreende ao ver que é o mesmo homem que estava prestes a se matar há pouco. Ao vê-lo de perto, Liz percebe o quão grande ele é, o que a deixa um pouco assustada. Ju He-wan também nota que é a mesma mulher que lhe ofereceu comida e não entende por que ela está tremendo tanto. Antes que ele consiga entender o que está acontecendo, o chefe da vila agarra seu braço e o coloca ao lado de Liz e sua filha. Ele então força os braços deles a se entrelaçarem, fazendo-os parecer um casal recém-casado desajeitado. Jo He-won não entende nada do que estão dizendo, mas pela situação e sua posição atual, percebe que está sendo casado com a mulher. Isso lembra do Papai Noel creepy, e percebe que ele não estava mentindo ao dizer que lhe daria uma esposa fofa e uma filha mangusto adorável. Ju He-wan se sente feliz por finalmente viver seu sonho, mas não consegue deixar de ficar irritado com o Papai Noel creepy, por fazê-lo passar por tudo isso. Ju He-wan promete a si mesmo que se encontrar aquele Papai Noel novamente, fará com que ele passe por coisas ainda piores. A expressão de raiva de Ju He-wan assusta Liz e a jovem garota, que já estão traumatizadas por suas experiências anteriores. Enquanto isso, o chefe da vila fica contente em ver Ju He-wan cheio de energia, já que o trabalho de guardião da montanha é difícil e apenas uma pessoa forte pode fazê-lo. Por isso, ele decide testar Ju He-wan para ver se ele é capaz de ser um guardião da montanha. Ele manda um morador se aproximar de Ju He-wan, que tenta testar sua força através de um aperto de mão. Mesmo sem entender a língua deles, Ju He-wan sente as intenções, então se esforça ao máximo. O morador imediatamente se arrepende do desafio, pois Ju He-wan quase quebra sua mão, e ele nem parecia estar tentando. O chefe da vila fica satisfeito e decide passar para a próxima etapa, que é testar suas habilidades de caça. O chefe entrega um arco a Ju He-wan e pede que ele atire em um coelho selvagem. Ju He-wan nunca segurou um arco na vida e só viu pessoas nas Olimpíadas usá-lo. Ele tenta imitar a forma deles e dispara uma flecha, que quase acerta o coelho. O chefe da vila ainda está satisfeito com suas habilidades de tiro e aplaude. Ju He-wan ainda não entende o que está acontecendo quando de repente Liz e a jovem garota se aproximam dele com uma cesta na mão. Ju He-wan a acha extremamente bonita e não consegue acreditar que ela agora é sua noiva. Isso faz Ju He-wan corar, o que faz o chefe da vila perceber que esse cara nunca esteve perto de uma mulher na vida. Então, ele decide deixá-los sozinhos para que possam se acostumar um com o outro o mais rápido possível. Sem mais ninguém por perto, Liz fica ainda mais ansiosa, pois não sabe como lidar com seu novo marido. Mas ela sabe que ainda precisa cumprir suas obrigações como esposa, então estende um pano no chão e tira a comida da cesta para servi-lo. Ela também serve uma porção para a jovem garota e pega um pouco para si. A situação é bem awkward enquanto eles comem juntos, mas Ju He-wan não sabe como consertar isso. Ele não fala a língua deles, então não consegue nem se apresentar. Isso faz xingar ainda mais aquele Papai Noel creepy, que o deixou em um lugar aleatório como esse. Mas ele ainda está feliz, pois nunca teria uma família assim sem a ajuda do Papai Noel. Depois que terminam a refeição, o chefe da vila retorna para levá-los até sua cabana na montanha. O caminho até a montanha é longo e íngreme, o que cansa a mãe e a filha desnutridas. Ju He-wan percebe que ambas estão lutando e decide ajudá-las, já que ele é o homem da família. Ele se aproxima de Liz, que instantaneamente fica assustada, se perguntando o que ele está tentando fazer.
Ju Hewan é um cavalheiro, que nunca tocaria uma mulher sem seu consentimento, mas agora que ele não pode falar a língua, nem tem tempo para explicar, ele simplesmente as pega no colo e começa a caminhar até o topo. Enquanto caminha, ele percebe o quão desnutridas elas devem ser para serem tão leves. Isso o motiva ainda mais a aprender a língua, para que possa se comunicar melhor com elas e garantir que comam comida boa para crescerem saudáveis. Mesmo que Liz não saiba o que ele está pensando, ela consegue sentir a determinação em seu rosto. Isso suaviza sua guarda contra ele, a ponto de ela começar a limpar o suor do rosto dele. Logo, todos chegam ao topo da montanha, onde Ju Hewan agradece ao chefe da vila por mostrar o caminho. Depois que o chefe da vila sai, Ju Hewan se vira para a cabana da montanha onde viverá a partir de agora. A cabana velha está em péssimas condições, e Ju Hewan treme ao perceber que pode ter que dormir no frio novamente. Enquanto xinga o frio, ele entra na cabana e encontra Liz lá dentro, devastada e com lágrimas nos olhos. Ele quer perguntar o que aconteceu, mas Liz passa correndo por ele, deixando-o sozinho. Depois de correr por um tempo, Liz para perto de um lago e revela o motivo de ter fugido. Alguém entrou na cabana e roubou tudo: pratos, mesa, arco, martelo, faca e até a enxada. Sem nada, ela não consegue consertar a cabana quebrada, o que significa que terão que dormir no frio, totalmente indefesas. Enquanto Liz se sente sem esperança, Ju Hewan aparece e fica feliz por finalmente encontrá-la. Ele percebe que Liz tem chorado, então se senta ao lado dela e coloca a mão em sua cabeça para consolá-la. Mesmo sem entender suas palavras, Liz sente que ele tenta confortá-la. Isso deixa Liz feliz, mas ela ainda se sente impotente, sem saber como vão sobreviver nesse lugar hostil. A cabana está toda quebrada, e seu novo marido não parece alguém que já trabalhou duro na vida, mas isso é algo que ela pode fazer sozinha. Mas o verdadeiro problema é a falta de comida. Para isso, precisam caçar, mas Ju Hewan não parece alguém que sabe manusear uma arma. Mesmo com a cabeça cheia de pensamentos negativos, seu coração se sente em paz. Ela se sente aliviada ao ver Ju Hewan e acredita que ele vai resolver tudo. Esses sentimentos a dominam, e lágrimas escorrem pelo seu rosto. Ju Hewan a deixa desabafar por um tempo e conta que, em seu mundo original, perdeu os pais quando ainda era jovem. Mesmo sem esperança, ele conseguiu seguir em frente e está feliz por ter feito isso, pois assim conheceu Liz. Por isso, ele quer garantir que ela e sua filha estejam protegidas e bem cuidadas por toda a vida. Liz não entende o que ele diz, mas sabe que ele se importa com ela. Isso faz com que ela abaixe a guarda e abrace Ju Hewan, liberando todas as emoções acumuladas. Mas quando a menina vê a mãe chorando, acredita que Ju Hewan deve ter a maltratado como seu pai anterior. Então, ela tenta proteger Liz e afastá-la de Ju Hewan, mas ele a puxa e também a abraça. Ju Hewan ainda não sabe quem é o pai da menina ou por que Liz lhe deu comida, mas ele sabe de uma coisa: eles são sua família agora. Então, promete a si mesmo que será o melhor marido e pai, e dará a elas a melhor vida, para que nunca mais tenham que chorar. Depois que a família termina de se conectar pelo trauma, eles voltam para a cabana. Lá, todos sentam em silêncio, sem saber como prosseguir após chorarem juntos. Ju Hewan decide quebrar o silêncio se apresentando. Como eles não entendem coreano, ele pronuncia seu nome devagar, para que possam entender. Felizmente, Liz e a menina são espertas e logo acertam seu nome. Ele então aponta para elas, pedindo que também digam seus nomes. Liz vai primeiro e se apresenta, explicando como pronunciar seu nome. Ju Hewan elogia o nome dela e então se volta para a menina, pedindo que ela também se apresente. A menina permanece em silêncio, pois nunca teve um nome dado pelo pai anterior. Liz também não deu um nome, pois a vida já estava muito agitada após a morte daquele homem. Ju Hewan não consegue imaginar alguém sem nome, então decide nomeá-la. Ele pensa em alguns nomes e acaba escolhendo Dorothy, que é o nome de uma de suas histórias favoritas da infância, O Mágico de Oz. A menina gosta muito do nome e agradece a Ju Hewan por lhe dar um nome tão bonito. Ju Hewan também se sente feliz por ela e espera dar a ela a vida de uma princesa, assim como Dorothy tinha nos livros. Mais tarde, à noite, Ju Hewan está do lado de fora cortando lenha para a lareira. Liz observa um pouco afastada enquanto reflete sobre tudo o que aconteceu hoje. Ela murmura seu nome em voz baixa, que soa tão elegante, mesmo sendo de uma língua que não entende. Isso a deixa curiosa sobre quem realmente é Ju Hewan e de onde ele vem. Desde que nasceu, nenhum homem a tratou bem, nem seu pai, nem seu marido. Por isso, não entende por que Ju Hewan é tão gentil com ela. Enquanto Liz está perdida em pensamentos, Ju Hewan a vê à distância, acena e até grita seu nome. Isso a tira de seus pensamentos sombrios, e ela observa Ju Hewan de perto pela primeira vez. Nota que ele tem cabelo e olhos negros, parecido com a lenda que ouviu recentemente. Nessa lenda, menciona-se que um reino distante estava em guerra. Então, decidiram convocar um herói de outro mundo, que também tem cabelo e olhos negros. Mas logo descarta esses pensamentos, pois nenhum herói estaria em uma vila tão decadente, muito menos se tornando escravo de alguém. Enquanto pensa sobre sua identidade, Ju Hewan já se aproxima dela,
e ao examiná-lo de perto, percebe que seu cabelo e olhos são mais para o tom castanho, então ele é apenas um cara normal, um pouco mais alto que a maioria. Isso a acalma, mas também a deixa um pouco envergonhada, sem entender por que sente isso. Jo Hae-won se diverte ao vê-la com tantas emoções misturadas e não consegue evitar de dar um carinho em sua cabeça. Liz gosta do toque e se sente aquecida por dentro. Sua expressão relaxada a torna ainda mais adorável, atraindo Jo Hae-won como uma abelha em flores, que lhe dá um leve selinho. O beijo repentino congela Liz, que nunca esperou que Jo Hae-won fizesse algo assim. Jo Hae-won também fica perplexo com sua ação e decide correr para evitar o constrangimento. Jo Hae-won também se sente irritado consigo mesmo, não acreditando que beijou Liz aleatoriamente, mesmo após um dia. Enquanto pensa em como lidar com a situação, percebe que andou longe demais na floresta, olha ao redor em busca de um caminho de volta para a cabana. De repente, sente uma pressão pesada atrás de si. Jo Hae-won se vira lentamente e encontra um lobo ameaçador quase do seu tamanho na sua frente. Jo Hae-won fica apavorado. Ele hesita entre fugir ou ficar para lutar contra o lobo. Agarra um galho no chão com firmeza e se prepara mentalmente para a batalha. O lobo também está pronto para caçar, então logo ataca Jo Hae-won, que só tem um galho para se defender. Jo Hae-won bloqueia o ataque colocando o galho entre ele e o lobo. Os dentes do lobo ficam presos no galho, então Jo Hae-won aproveita a oportunidade e dá um soco forte na cara do lobo. Isso deixa o lobo extremamente furioso, que morde o galho com tanta força que ele se quebra em dois. Com a mandíbula livre, o lobo pode usar seus dentes mortais novamente. Jo Hae-won também sabe que a defesa não é mais uma opção, então decide atacar primeiro. Mas o lobo bloqueia seu soco mordendo seu braço, deixando uma ferida aberta em seu pulso. Jo Hae-won se afasta devido à dor, que parece que seu braço está pegando fogo, mas ao olhar para seu braço, vê chamas saindo de sua carne. Jo Hae-won fica chocado e se pergunta se essas chamas são feitas de magia. Isso o deixa mais confiante na luta contra o lobo, que também parece ter medo das chamas mágicas. O lobo tenta recuar, mas Jo Hae-won não lhe dá oportunidade e começa a socar o lobo com seu punho em chamas. Soco após soco, o lobo continua a uivar, mas Jo Hae-won não mostra misericórdia e continua até que ele fique completamente em silêncio. Depois que o lobo é derrotado, Jo Hae-won cai no chão e tenta recuperar suas forças. Enquanto respira fundo, olha para seu braço que estava literalmente em chamas momentos atrás. Tenta encontrar marcas de ferimentos ou queimaduras, mas não encontra nada, o que o faz se perguntar se realmente conseguiu usar magia sem orientação. Isso lembra das novelas que costumava ler em seu tempo livre, então tenta recriar a magia chamando vários feitiços, como bola de fogo, tempestade de fogo, muro de fogo, mas nenhum deles funciona. Ele até tenta pronunciar uma invocação que leu nas novelas, mas também não dá certo. No final, Jo Hae-won desiste ao perceber que deve haver um truque para usar magia sob seu comando. Mas ele tem 100% de certeza de que definitivamente possui magia, pois seu braço que deveria ter uma ferida aberta agora está completamente curado. Jo Hae-won quer aprender a controlar sua magia o mais rápido possível, pois isso não só o tornará um caçador mais capaz, mas também poderá curar sua família, especialmente porque não há médico nesta montanha. Jo Hae-won fecha o punho e promete a si mesmo que vai melhorar e se tornar mais forte, para proteger sua família e proporcionar uma vida muito melhor. Ele não quer mais ser chamado de maldição, alguém que traz morte por onde passa. Ele ainda se lembra que após a morte dos pais, seu avô o acolheu, pois seus parentes não queriam, mas logo depois, seu avô também morreu, e seus primos o agrediram, dizendo que ele era uma criatura maligna. Jo Hae-won tenta esquecer essas memórias dolorosas, pois tem coisas mais importantes a fazer. Ele precisa cuidar do lobo, pois seu sangue pode atrair outros predadores. Então, ele coloca o lobo nos ombros e volta para a cabana na montanha. Em casa, Liz e Dorothy estão preparando o jantar, quando de repente notam a cabeça de um lobo olhando pela janela. Dorothy começa a chorar, pois o predador é muito assustador para ela. Liz ouve os gritos e pega uma faca para proteger Dorothy. Liz olha assustada pela janela e fica aliviada ao ver que é apenas Jo Hae-won carregando um lobo. Mas então ela nota os ferimentos em seu rosto e corre para fora para verificar como ele está. Não demora para perceber que ele enfrentou um grande perigo. Jo Hae-won tenta acalmá-la, explicando que foram apenas alguns arranhões e que agora está tudo bem. Liz não entende suas palavras, mas sente que ele está tentando dizer que está bem. Ela rapidamente o abraça, surpreendendo Jo Hae-won. Dorothy também abraça suas pernas, tentando mostrar que estava muito preocupada com ele. Apesar de não falarem a mesma língua, Jo Hae-won percebe que elas estavam extremamente preocupadas. Isso o deixa triste, pois prometeu a si mesmo que não as faria chorar. Mas nem passou um dia e ele já quebrou sua promessa. Na manhã seguinte, após todos se acalmarem, Jo Hae-won começa a processar o lobo, despelando-o e separando a carne dos ossos. Ele costumava observar seu avô que era bom com animais e muitas vezes os abatia para ocasiões especiais.
Então, mesmo sabendo as técnicas básicas, ele percebe que abater é muito mais difícil do que seu avô fazia parecer. Mesmo sendo difícil, ele precisa fazer isso pela sua família. Ele está prestes a voltar ao trabalho, quando de repente, Liz entra no celeiro. Jo Hye-won fica feliz em receber a ajuda dela e quer agradecê-la, mas sua pronúncia é estranha, então Liz o ajuda a pronunciar corretamente. Liz se sente muito feliz, pois ninguém nunca a agradeceu antes. Isso faz Liz perceber que teve muitos momentos de primeira vez com Jo Hye-won, como seu primeiro agradecimento e até seu primeiro beijo. Mas isso a faz se perguntar se foi realmente o primeiro beijo dele ou se ele já havia beijado outra mulher antes. Isso a deixa um pouco triste, e seu coração não consegue evitar pensamentos errados, mas ela se força a voltar à realidade, pois ainda precisa ajudar Jo Hye-won a colocar toda a carne no balde. Mas ele não deixa que ela faça o trabalho sujo, o que confunde Liz. Mas então, Jo Hye-won se aproxima dela e se inclina mais perto de seu rosto. Isso faz o coração de Liz acelerar, pois ela se pergunta se ele vai beijá-la novamente. Liz fecha os olhos instintivamente, mas ele apenas a beija na testa. Jo Hye-won percebe esse pequeno detalhe e se inclina novamente, mas desta vez, Liz se força a manter os olhos abertos, não querendo cair na mesma armadilha. No entanto, Jo Hye-won nunca teve a intenção de enganá-la, então ele vai direto para os lábios dela. Liz já está bastante envergonhada, mas então seus olhos caem sobre Dorothy e se pergunta se ela viu. Não conseguindo conter a vergonha, Liz sai correndo do celeiro como um personagem de Looney Tunes. Agora que Liz não está lá para ajudar, Dorothy sente que deve ajudar Jo Hye-won. Mesmo que suas mãos pequenas não ajudem muito, Jo Hye-won ainda agradece, o que deixa a menina muito feliz. Jo Hye-won pega o balde de carne e entra na cabana principal, que cheira mal por causa do odor de carne podre. Isso faz Jujutsu Min se sentir ingênuo, pois há muito que não entende deste mundo. Na vida anterior, o que era normal aqui é extremamente precioso. Portanto, ele precisa mudar sua mentalidade e aprender mais sobre o comércio e como o dinheiro funciona. Sem o conhecimento básico de finanças, é certo que ele será enganado por pessoas astutas. Enquanto Liz cuida da carne, Jujutsu decide voltar para a floresta e fazer um trabalho extra. Liz tenta impedi-lo, preocupada que ele se machuque novamente. Mas Jujutsu Min a assegura que só vai cortar árvores desta vez, então estará seguro. Na floresta ele encontra uma árvore pequena e decide usá-la para praticar. Normalmente adoraria encontrar um carvalho, pois ouviu que é a melhor madeira para a lareira, mas não sabe diferenciar as árvores. Marcando lugar para cortar, Jujutsu Min aperta o cabo do machado e o lança na árvore, mas sua pegada ainda está frouxa, e o machado escorrega de sua mão. Jujutsu En se sente envergonhado ao olhar ao redor para ver se alguém o viu. Depois de algumas horas, Jujutsu En volta com um saco cheio de toras. Apesar de ter prometido a Liz que não se machucaria, o machado ainda é uma ferramenta difícil de usar, então ele se feriu algumas vezes. Liz fica preocupada e corre para cuidar de seus ferimentos. Dorothy também quer imitar Liz e ajudar Jujutsu. Ela pega um pouco de água do jarro e tenta borrifar em Jujutsu, para refrescá-lo. Mesmo fazendo uma bagunça, Jujutsu Mi aprecia seus sentimentos e a afaga na cabeça. Depois que Liz cuida de seus ferimentos, os três se sentam à mesa, enquanto Liz serve a carne de lobo que Jujutsu Juan caçou ontem. A família fica feliz em comer carne depois de tanto tempo, especialmente Dorothy, que come tanto que logo cai em coma alimentar. Jujutsu Min pega a Dorothy adormecida e a leva para a cama, para que ela possa dormir tranquila sem sentir frio. Enquanto isso, Liz esquenta a água para Jujutsu Min lavar toda a sujeira. Neste mundo, que ainda está na época medieval, a esposa precisa limpar o marido sozinha com um pano. Liz tenta limpar Jujutsu Min, que parece estar gostando de ser cuidado, mas Liz se sente muito envergonhada, pois os músculos definidos dele a distraem. Jujutsu não consegue evitar ser um pouco atrevido ao segurar sua mão e se inclinar para um beijo. O beijo repentino se transforma em um momento íntimo, e o casal não consegue se conter, e o resto é história. Esta foi a primeira vez que Liz dormiu tão tranquilamente. Antes disso, mesmo quando era criança, cada noite era uma experiência traumática. Sua família era muito pobre, então todos compartilhavam o mesmo quarto. Isso dificultava que seus pais tivessem momentos íntimos, frustrando seu pai, que abusava de sua mãe na frente dela e dos irmãos. Todas as manhãs, eles acordavam com a mãe toda machucada e chorando em silêncio. Todas as noites, Liz se preocupava com seu futuro e se perguntava se um dia estaria na mesma situação que a mãe. Mas, felizmente, conheceu Jujutsu, um homem que a tratava como uma rainha e a filha como uma princesa. Todas as manhãs, ela acorda com o crepitar das toras que queimam à noite para mantê-los aquecidos. Ela espera acordar nos braços do homem que é tão gentil com ela. Liz sabe que as noites entre casais não são tão doces, então valoriza cada momento dessa felicidade que Jujutsu possibilitou. Mais tarde, pela manhã, enquanto todos dormem, Liz se levanta da cama e começa a fazer as tarefas domésticas.
Embora relutante em deixar o abraço confortável de Jujutsuman, ela ainda precisa cumprir seus deveres como esposa, pois é a única forma de retribuir a Jujutsuman por cuidar tanto deles. Ele também tenta conversar com ela, usando um pouco da língua que aprendeu recentemente. Isso inclui palavras como querida, o que deixa Liz muito envergonhada, pois ainda não está acostumada a ser tão amada. Mas isso só faz Jujutsumin provocá-la ainda mais, pois adora ver seu rosto de cereja ficar ainda mais vermelho. Enquanto o casal flerta, Dorothy também acorda, não porque ouviu suas vozes, mas porque quer comer carne, que sonhou a noite toda. Ela se preocupa que, ao acordar de manhã, a carne possa desaparecer. No entanto, ao olhar para o balde e ver que toda a carne ainda está lá, ela fica aliviada e animada para o café da manhã. Ao ver a menina tão feliz com a carne, Jujutsumu fica ainda mais animado para caçar na floresta. Ele não se importa se enfrentar lobos ou leões, só quer que sua família tenha carne para comer. Por isso, desta vez, ele até leva um machado, que é uma arma melhor que um simples pau. Segurando o machado firme, Jujutsumun se aprofunda na floresta, onde sente uma presença pesada, mais sufocante que o lobo monstruoso que caçou outro dia. Isso faz Jujutsumun apertar ainda mais o machado enquanto espera a besta aparecer. Mas, em vez de uma besta, surge um homem encapuzado. Antes, o homem encapuzado vagava pela floresta como de costume, quando se deparou com um poço de sangue, que parecia ser de um grande animal como um lobo. Isso surpreendeu o velho, que ficou curioso para saber qual grupo da aldeia veio às montanhas caçar o lobo. Foi então que decidiu seguir a trilha na montanha para encontrar essas pessoas. Mas, após alguns dias de vigilância, ele só encontrou Jujutsun, que tinha um corpo enorme e músculos fortes. A princípio, o homem encapuzado achou que poderia ser Jujutsun, mas ao observar suas atividades, percebeu que ele mal conseguia manejar um machado. Isso aumentou sua confusão, então decidiu confrontar Jujutsumai pessoalmente hoje. Mas quando finalmente viu Jujutsumai de perto, o velho notou a marca da mordida de lobo em seu antebraço. Ele não conseguia acreditar que uma ferida tão profunda poderia cicatrizar tão rápido. Na verdade, um aldeão normal poderia até morrer em poucos dias por infecção, já que não há médicos aqui na montanha. Mas agora, Jujutsu Wide está diante dele sem um arranhão no corpo. Isso só pode significar uma coisa: Jujutsu é um mago e um poderoso. Essa realização traz alegria ao velho, que quase havia desistido de sua vingança. Mas agora que ele encontrou Jujutsuen, que é um mago talentoso, sabe que se jogar suas cartas com cuidado, pode finalmente ter sua vingança. O homem encapuzado pode parecer velho agora, mas na juventude, quando ainda tinha energia, decidiu se tornar o guardião da montanha de um nobre. Esse trabalho tinha uma grande oportunidade, pois se houvesse uma guerra, ele seria chamado para participar como soldado. E se ele conseguisse um grande mérito, o nobre poderia lhe conceder um status oficial, elevando-o de mero plebeu à elite. Foi assim que ele chegou a esta montanha, que tinha uma aldeia pacífica na base cheia de recursos, mas havia apenas um problema. Para coletar lenha, os aldeões tinham que ir fundo na floresta. A floresta é um lugar assustador, e a maioria dos aldeões nunca retornava. Então, depois que se tornou guardião da montanha, o homem encapuzado também teve que coletar madeira indo fundo na densa mata. Mas um dia, ele foi longe demais e ficou gravemente ferido, quebrando até uma das pernas. Como um guardião da montanha precisava de todos os membros, a vida dos sonhos do homem encapuzado já havia acabado. Ele estava à beira do desespero quando encontrou goblins, uma espécie de monstros que sequestravam mulheres humanas para terem seus filhos. O homem encapuzado mal conseguiu escapar, mas devido às suas feridas, foi forçado a se aposentar e passou toda a vida na aldeia. Mas não houve um único dia em seus 20 anos de vida que ele não odiasse os goblins. Por isso, continuou procurando uma oportunidade de se vingar, até finalmente encontrar Jujutsu. Jujutsu trouxe esperança para sua vida. Ele não só tinha um corpo forte, mas também uma forte regeneração. Além disso, o homem encapuzado também tem certeza de que Jujutsu-mun é um mago. Então decide passar o resto do seu tempo ensinando Jujutsu a se tornar o caçador mais forte. Ultimamente, o homem encapuzado tem observado Jujutsu. Jujutsu-mun também o tem observado, mantendo-se cauteloso, temendo que ele faça algo inesperado. Mas quando o velho de repente lhe diz que quer levá-lo como aluno e ensinar tudo o que sabe, Jujutsu-min fica surpreso, sem entender o que ele quer dizer com isso. No dia seguinte, Jujutsu-min toma café da manhã e se prepara para treinar. Mas desta vez, ele não está sozinho, pois tem um homem encapuzado para ensiná-lo as habilidades de se tornar um caçador profissional. Embora Jujutsu-mun tenha concordado em aceitar sua ajuda, ele ainda não confia no homem, que parece muito suspeito, como seu gerente ganancioso na Terra. Então, decide mantê-lo fora da vida de sua família e deixá-lo esperando do lado de fora. Quando Jujutsu está pronto para sair, Liz prepara um almoço para ele, pois sabe que ele ficará fora por muito tempo. Depois de arrumar sua mochila, Jujutsu-min se despede de Liz e Dorothy, que também o acompanham. Embora isso possa ser uma rotina normal para outras pessoas, Jujutsu ainda não consegue se acostumar, pois se sente muito abençoado por ter uma família tão linda e amorosa. É por isso que ele precisa sair de casa e treinar para ficar mais forte. O homem encapuzado não sabe sua motivação, mas fica feliz em ver Jujutsu-min motivado a aprender. Uma vez que o contrato seja feito,
Jujutsu-Min não poderá escapar, mesmo com medo de goblins. Rune leva Jujutsu-Min para o fundo da floresta e ordena que o siga. Jujutsu-Moon tenta copiar seus passos, se perguntando se isso é algum tipo de técnica que leu nas revistas de artes marciais. Depois de ensinar Jujutsu-Min a deixar um rastro confuso, o homem encapuzado ensina outras técnicas. Ele ensina a diferenciar as árvores tocando nelas e observando suas aparências. Também fala sobre como mapear a floresta e sair dela se estiver perdido. Ele ensina a usar os ouvidos e olhos para navegar na floresta e evitar animais selvagens e caçadores. Eles continuam treinando até chegarem a um penhasco. O velho dá a ele uma pequena pausa para recuperar o fôlego e comer um lanche rápido. Jujutsu-Min fica feliz por poder relaxar e aproveitar o almoço que Liz preparou. O almoço contém um ovo frito e alguns pedaços de carne, perfeito para uma tarde cansativa. Mas antes que ele possa dar uma mordida, o velho manda fechar a caixa. As regras são regras, então o velho pede que ele se levante novamente, pois ainda tem distância a percorrer. Logo, eles chegam a um pequeno abrigo feito de madeira na montanha. Jujutsu-Man nunca viu um arco assim na vida, e se pergunta como o velho consegue esticar a corda. Mas o velho o surpreende esticando a corda facilmente e atirando uma flecha. A flecha quase corta a árvore, deixando Jujutsu-Man chocado, pois não esperava que o velho fosse tão forte. O velho então ordena que Jujutsu-Man pegue o arco e atire como ele. No entanto, como Jujutsu-Man nunca segurou um arco assim, ele tem dificuldade em atirar corretamente. O velho permanece paciente e corrige cada erro, ajustando sua postura. Com cada erro, Jujutsu-Min aprende coisas novas que ajudam a melhorar sua técnica, e mesmo sem experiência em arco e flecha, ele começa a se sair bem. Enquanto Jujutsu treina com um homem encapuzado, Dorothy acorda de um pesadelo sobre sua infância. Ela teme que Liz e Jujutsu a deixem, como seus pais fizeram. Iran, ao acordar, corre para encontrar Liz, mas não a vê em lugar nenhum. Isso a faz temer novamente, preocupada que realmente a tenham deixado. Ela corre para verificar a carne, mas ainda está no balde. Isso a acalma, mas ainda se preocupa com Liz, então começa a olhar ao redor. Lindy sabe que se ela continuar no chão, podem encontrar a Dorothy e machucá-la também. Ela está em dúvida sobre o que fazer quando, de repente, o homem ruivo pergunta ao loiro o que aconteceria se o guardião da montanha ouvisse sobre sua esposa. Os outros dois homens sorriem ao ouvir isso, percebendo que estavam preocupados à toa, já que o guardião da montanha não entende a língua deles. Assim, não há como ele descobrir o que aconteceu com a esposa. Enquanto isso, Dorothy, escondida debaixo da cama, só pode ver os homens maus levando sua mãe. Depois que eles saem, ela rapidamente sai e começa a gritar o nome de Jujutsu-Man, esperando que ele a ouça e volte para salvar Liz. Jujutsu-Man perde a cabeça ao ver isso e avança como um animal enfurecido. Ele primeiro soca o homem ruivo, que cai desmaiado. Depois, se vira para o gordo e dá uma joelhada em seu rosto, quebrando seu nariz. Munzira, o homem loiro, é o mais rápido a reagir e tenta socá-lo pelo lado, mas Jujutsu desvia e derruba o homem no chão. Ele então dá um soco forte em seu rosto, mas para ao perceber que está agindo como um animal selvagem. Mas o homem loiro não aprecia a compaixão e pega uma foice próxima para atacar Jujutsu-Min enquanto ele está distraído. Jujutsu-Min age rápido e segura seu braço antes que a foice toque seu pescoço. Ele está prestes a quebrar seu braço quando o velho para e lembra que sua filha está assistindo e está apavorada. Jujutsu-Man fica assustado ao ouvir isso. Ele não estava nem um pouco assustado quando viu o lobo. Ele se vira para olhar para Liz, esperando que ela também tenha medo dele. Seus olhos, que estavam cheios de loucura há momentos atrás, parecem prestes a chorar. Liz não consegue mentir para ele que não estava com medo, pois vê-lo bater nos homens como um animal selvagem a lembra de seu ex-marido, que também a tratava assim. Isso a assusta, pensando no que faria se Jujutsu também a batesse um dia. Mas quando olha nos olhos de Jujutsu-En, o que vê não é raiva, mas uma profunda preocupação por ela e sua família. Isso tranquiliza Liz, pois a faz perceber que, aconteça o que acontecer, Jujutsu-En sempre os protegerá. Por isso, Liz pega a mão de Jujutsu-En e a coloca em seu rosto, tentando sentir seu calor.
ela sente a bondade de Jujutsuen e retribui agradecendo por protegê-la das maldades do mundo. Junyu e Huan abraça Liz, que também o envolve em seus braços. Enquanto o casal desfruta de seu momento romântico, seus olhares caem sobre Dorothy, lembrando que se esqueceram completamente da filha. Então, eles deixam o romance de lado por um momento e correm para ver Dorothy, que está abalada com toda a violência brutal. Isso reaviva seu trauma do pai ausente, que costumava bater nela e na mãe. Quando Dorothy viu os 3 homens maus batendo em Liz, ficou preocupada que eles também a batessem, por isso estava com medo de sair e ajudar. Ela não quer que Liz a odeie e a abandone. Então, ela tenta se desculpar por ter se escondido debaixo da cama e não ter ajudado. Liz fica com o coração partido ao ouvir suas palavras e rapidamente a abraça, garantindo que ela não fez nada de errado. Então, ela corre rapidamente para fora do quarto e começa a chamá-lo de papai. Junyu-e não entende o que Dorothy diz, mas sente que é algo como pai, então a deixa se chocar com ele, enquanto ela o abraça forte, sem querer soltar. Junyu-e está tão feliz quanto qualquer pai pode estar, então ele está prestes a pegá-la no colo. Quando ele sente um cheiro estranho, não demora a perceber que Dorothy pode ter se molhado de medo. Mas ele não quer estragar esse momento, então a pega no colo e a deixa abraçá-lo à vontade. Liz também se junta a eles enquanto a família desfruta de um momento de paz. Mas então os olhos de Dorothy se fixam nos ladrões e no balde de carne que eles roubaram. Isso faz com que ela esqueça tudo, e ela corre como uma chita para bater no balde. Ela rapidamente abre a tampa para garantir que toda a carne esteja segura, e ao confirmar isso fica tão feliz quanto um ganso. Lá de longe, Junyu, Huan e Liz não conseguem conter o riso com suas travessuras, percebendo que o amor de Dorothy pela carne supera seu amor por tudo. Mas isso só motiva ainda mais Junyu Huan, que mal pode esperar para caçar mais animais, para que Dorothy possa comer carne todos os dias. Mas antes disso, ele ainda precisa cuidar dos 3 ladrões. Então pede a Liz para levar Dorothy para dentro, enquanto ele caminha sozinho em direção aos ladrões inconscientes. Mas antes que ele possa fazer algo, o velho caçador para Junyu e aconselha-o a não matar ou ferir ainda mais esses 3 homens. Suas palavras apagam o fogo que ardia em seu coração, fazendo Junyu Huan perceber que ferir ainda mais esses homens poderia levá-lo à prisão, ou pior, ele poderia voltar a ser escravo novamente. Mas ele agradece ao velho por seu conselho, que lhe diz para deixar esses 3 homens em paz, e em vez disso, pegar suas ferramentas para seu próprio uso. Junyu aceita o conselho e leva as ferramentas de volta para casa, prometendo aos 3 homens que, se algum dia cruzarem seu caminho novamente, ele lhes deixará um destino pior que a morte. Mais tarde à noite, após toda a confusão se acalmar, Junyu trata os machucados de Liz, tentando curá-los com sua magia de cura. Desde a última vez que lutou contra o lobo, ele não conseguiu replicar o sucesso, então não está confiante de que funcionará. No entanto, o resultado surpreende Junyu Han, pois todos os machucados no rosto de Liz desaparecem completamente em questão de segundos. Para celebrar esse sucesso, Shuyu Huang pega Liz e a leva para o quarto para aproveitar a companhia de sua linda esposa a noite toda. De manhã, os aldeões estão mais ocupados do que nunca, pois os dias do festival da colheita parecem estar se aproximando. Enquanto todos os aldeões trabalham, a esposa do chefe da aldeia está xingando seu marido, porque ele deu todo o tecido que ela havia coletado para Zuyu Huan e sua esposa. O chefe da aldeia tenta acalmá-la, lembrando-a de que eles precisam desesperadamente de um guardião das montanhas, e não há pessoa melhor que Zuyu Huan para isso. Mas sua esposa ainda está ressentida, porque ela guardou aquele tecido por 10 anos inteiros. O chefe da aldeia a assegura de que o investimento vale a pena, pois Zuyu Huan é um lutador e caçador capaz. Então, ele pede à esposa para fazer boas conexões com Liz, porque se Junyu Huan algum dia caçar coelhos, Liz pode vender a pele de coelho a um preço muito baixo. A esposa do chefe da aldeia fica um pouco mais relaxada ao ouvir essas palavras, e decide confiar em seu marido pela primeira vez. Depois que ela sai, o sorriso do chefe da aldeia se transforma em um sorriso malicioso, pois ele não contou a ela a verdadeira razão pela qual deu tanto tecido a Junyu Huan de graça. A verdadeira razão é que ele notou uma marca de mordida de lobo no braço de Junyu Huan, que deveria tê-lo ferido gravemente. Mas Junyu Huan parecia estar completamente bem, e a ferida parecia ter cicatrizado perfeitamente. O chefe da aldeia sabe que apenas a magia de cura pode curar uma pessoa tão rapidamente, então Junyu Huan deve ser um mago curandeiro, já que não há outra pessoa que possa lançar magia de cura em todo este condado, muito menos nesta aldeia. Isso desperta a ganância no coração do chefe da aldeia, que percebe que se vendesse Junyu Huan para um nobre rico, poderia finalmente escapar desta aldeia amaldiçoada e viver uma vida feliz de luxos em uma grande cidade. Por isso, ele nem contou à esposa sobre isso, pois estava preocupado que ela pudesse contar a outros aldeões. Neste momento, apenas ele e o velho caçador chamado Gus sabem sobre a magia de cura de Junyu Huang. De volta à montanha, Junyu ainda não está ciente dos esquemas do chefe da aldeia e do caçador Gus, pois está muito ocupado apreciando a beleza de sua esposa parecida com um coelho.
Desde que o chefe da aldeia passou pela casa e deu a eles o tecido, Liz tem estado tão feliz quanto um coelho encontrando uma fazenda de cenouras. Jun Yuehuan não sabe o que ela fará com todo esse tecido, então decide deixá-la fazer suas coisas e sai de casa para treinar com o velho Gus. Jun Yue não lhe disse ontem que eles iriam caçar coelhos hoje, o que faz Jun Yue se sentir um pouco preocupado, pois não consegue se convencer a caçar aquelas criaturas fofas que o lembram de sua esposa e filha. Por isso, ele espera que os coelhos nesta floresta sejam horríveis, para que não sinta nada ao abatê-los. Aqui a história termina por enquanto, pois Jun Yuehuan ainda não está ciente do perigo que espreita não apenas na floresta, mas também de volta na aldeia. Como ele vai sobreviver a essa situação? Para descobrir, continue acompanhando este canal e não se esqueça de curtir este vídeo para nos avisar que você quer a próxima parte.